primeiro GeoDia, comemorando o Dia Internacional do Planeta Terra, o GUP, Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Parque da Natureza do Buraco do Padre, resolveram apresentar para vocês uma das principais atrações da região dos Campos Gerais, o Buraco do Padre. O Geossítio Buraco do Padre se localiza em Ponta Grossa, a aproximadamente 120 km a oeste de Curitiba, capital do Paraná, na parte sul do Parque Nacional dos Campos Gerais, no distrito de Itacoca. Estando em Ponta Grossa, o visitante deve tomar como referência o campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no bairro de Varanas. Desse ponto, são aproximadamente 22 km até o Parque de Natureza Buraco do Padre, empreendimento privado responsável pela gestão do local. Após pouco mais de 16 km de estrada asfaltada, segue-se por aproximadamente 5 km de estrada de chão de boa qualidade até o centro de visitantes. Estamos no Geossítio Buraco do Padre. Esse é um empreendimento privado que situa-se no Parque Nacional dos Campos Gerais e esse é o ponto de partida para a visitação do que a gente tem de especial nesse local. No momento, nós estamos na pandemia e as visitações precisam seguir o protocolo necessário para esse período. Como nós estamos, apenas a Fernanda e eu, nesse momento, nessa área, nós vamos fazer todas as gravações, todos os comentários, toda a apresentação desse geossítio sem o uso da máscara. Então, nesse momento, para facilitar a nossa conversa, nós estamos apenas, Fernanda e eu, vamos fazer toda a gravação sem o uso da máscara. Aqui no painel nós temos uma indicação do conjunto de atrativos que temos no Parque da Natureza do Buraco do Padre. Então, nessa nossa visita, nós vamos passar em diferentes pontos das trilhas do Buraco, do Favo e da Fenda. O nosso foco estará sobre o atrativo do Buraco do Padre e da Fenda da Freira, mas nós vamos circular ao longo desses trechos do atrativo, explicando algumas das principais características dessa área especial. O Geossítio Buraco do Padre é um local extremamente valioso, sob vários aspectos. É uma área com uma beleza cênica ímpar. É um local onde nós podemos identificar várias relações ecológicas interessantíssimas. É uma área que, do ponto de vista cultural, é uma referência na região dos Campos Gerais. Mas eu quero destacar o valor didático que esse local possui. Tanto para a comunidade universitária, de cursos de geologia, de geografia, ciências biológicas e outros, mas, eu vou enfatizar aqui, valioso para trabalhar uma série de conceitos do ensino básico, do ensino fundamental e médio, para que nós possamos falar sobre diferentes tipos de rochas, que possamos falar sobre fenômenos geológicos, para que nós possamos discutir o tempo profundo, a escala do tempo geológico. O Buraco do Padre é um tipo de furna. Mas o que é uma furna? Uma furna é um tipo de caverna vertical, que tem um contorno circular, desenhando uma espécie de cilindro. A região dos Campos Gerais possui várias dessas estruturas. Algumas muito conhecidas estão no Parque Estadual de Vila Velha, as furnas 1, 2, 3 e 4, a própria Lagoa Dourada. Aqui no Parque Nacional dos Campos Gerais nós temos outras furnas, como as furnas gêmeas, a furna grande e o espetacular Buraco do Padre. O que tem de bastante particular é que esta furna acomoda a circulação de um rio, que é o rio Quebra-Pedra. Então ele tem um trecho de circulação subterrânea, que ajuda a moldar uma série de feições bem peculiares no contexto de evolução do Buraco do Padre. Nós podemos contar vários capítulos da história da Terra quando nós examinamos as rochas de uma região. No caso aqui do Buraco do Padre, nós podemos destacar 3 aspectos, ou 3 momentos da evolução do nosso planeta. A idade das rochas, que constituem o arcabouço
do Buraco do Padre, que são os arenitos da formação Furnas, um conjunto de materiais que foram depositados há mais ou menos 400 milhões de anos, num momento da história do nosso planeta conhecido como Devoniano, quando a América do Sul e a África ainda constituíam um único continente e situava-se muito próximo do Polo Sul da época. Um segundo momento marcante que nós devemos destacar aqui são as estruturas geológicas que ajudam a construir o contexto em que se desenvolveu o Buraco do Padre. E essas estruturas foram algumas geradas e outras reativadas quando do processo de separação da América do Sul e da África, há mais ou menos 130 milhões de anos atrás. Parte dessas estruturas serviram de condutos para a ascensão de magma que deu origem às rochas que hoje nós observamos no terceiro planalto do Paraná, as rochas do conhecido magmatismo Serra Geral. Por último, nós podemos destacar toda a modelagem da paisagem que nós temos aqui na região. É um fenômeno que é manifestado por uma série de processos desenvolvidos nos últimos 35 milhões de anos, ao longo do Cenozoico, em diferentes etapas, no Paleógeno, no Neógeno e agora no Quaternário, em que a associação de variações nas condições climáticas dessa região, alternando períodos de maior intensidade, de etapas frias, secas, períodos úmidos e quentes, ajudaram a construir esse aspecto que nós vamos olhar com mais detalhes do Buraco do Padre. Nesse local a gente consegue ver as características da principal unidade geológica aqui no Buraco do Padre, que é o arenito da formação Furnas. É um arenito com textura variável, tá? Então predomina uma areia média a grossa, localmente com níveis com cascalho, tá? Com um cimento caulinítico e que acaba dando essa coloração branca bem característica das rochas areníticas da formação Furnas. A formação Furnas, ela é subdividida da sua base em direção ao topo em 3 unidades. A unidade 2 é rica em icnofósseis. Os icnofósseis são marcas como essas que nós estamos vendo nesse nível do arenito, que são registros do deslocamento de invertebrados no fundo do mar. Aqui, algo que nos ajuda sempre a localizar os icnofósseis. É bastante comum que eles estejam posicionados junto a níveis de material de textura mais fina. Material síltico-argiloso, quase com aspecto de folhelho. Então, uma rocha diferente da que está acima e a que está abaixo. Então, mostra um período onde mudaram as condições de deposição do sedimento e que ajudaram a conservar as marcas dos organismos que viviam no fundo do mar, escavando em busca de alimento. Isso é muito marcante nessa unidade da formação Furnas. Aqui no fundo desse pequeno lago, a gente consegue ver as marcas que são deixadas pelos invertebrados que se deslocam no substrato. Essas marcas podem ser desenvolvidas em vários tipos de ambientes, inclusive em praias, no fundo dos oceanos. E na formação Furnas, nós temos marcas como essas, com 400 milhões de anos, os chamados icnofósseis. Os agentes geológicos que atuam esculpindo o relevo levam a que a gente tenha feições de microescala, ou meso e macroescala, né? Então aqui nós temos pequenas bacias de dissolução que individualizam pequenos morrinhos, mas que, se nós olharmos à distância, nós vamos ver aqui feições equivalentes com outras dimensões, como é o caso ali da área de escalada do Favo em relação ao restante do maciço rochoso. Então,
controlado por estruturas geológicas, pela ação da água, da chuva, pela atuação dos micro e macro-organismos, desenham estruturas, áreas altas, áreas baixas, aqui na paisagem desenvolvida sobre a formação de rochas. No trabalho do geólogo, muitas vezes, uma das principais tarefas é identificar quais rochas existem nessa região. Nós estamos aqui na área do buraco do Padre, no trecho onde predominam os arenitos. E ao examinar as rochas no leito do rio Quebra-Pedra, nós temos condições de verificar isso claramente. Então, aqui é um fragmento desse arenito. Mas um olhar um pouquinho mais atento mostra que, além dos fragmentos dos arenitos, nós temos outros tipos de rochas. Essa rocha é uma rocha ígnea, é uma rocha diferente, é um diabásico. Isso nos alerta para que nós procuremos, aqui nas proximidades, áreas onde estejam expostas essas rochas. Ao caminhar pela trilha, nós podemos perceber que o substrato dessa trilha possui um conjunto de fragmentos que são diferentes do que nós vimos até aqui. Esses bloquinhos arredondados são fragmentos dessa rocha ígnea que é o diabásio. Um processo de decomposição dessas rochas, o fato dela não possuir uma organização dos minerais, faz com que ela se fragmente em blocos aproximadamente esféricos. Isto é uma característica muito marcante destas rochas ígneas e que são bastante relevantes na história geológica do estado do Paraná. Estão associadas a um momento de magmatismo ligado à separação do Brasil e África, aproximadamente 130 milhões de anos no passado, num momento onde quem habitava esse planeta eram os grandes répteis, como os dinossauros, os pterossauros, entre outros. Vamos agora acompanhar um personagem decisivo para a existência do Buraco do Padre, o rio Quebra-Pedra. Nós estamos aqui diante do rio Quebra-Pedra, afluente do rio Quebra-Pedra, que na sequência é afluente do rio Tibagi. Esse rio, como vocês estão vendo, está correndo aqui em superfície, e essa é uma característica interessante de relevos kársticos. Como a gente vai ver na sequência, esse rio tem uma cachoeira que adentra uma primeira curva, para que na sequência ele passe a ter uma circulação subterrânea. Algo bem típico aqui dessa região. Nesse ponto, nós vemos o rio Quebra-Pedra adentrando em meio às rochas, na Toca de Morcego. Na verdade, é um lugar que é um ponto de habitação, principalmente de andorinhões de coleira palha. O Buraco do Padre é um ótimo exemplo de relevo kárstico em arenitos dos Campos Gerais. Ao seguir a trilha suspensa, você acompanha o rio Quebra-Pedra, incluindo um trecho subterrâneo na entrada da furna principal, adentrando em um portal com quase 25 metros de altura. Em seu interior, observe as paredes e as camadas empilhadas de arenito, resultantes da acumulação de grãos de areia no Devoniano, há quase 400 milhões de anos. Nessa entrada, repare a profunda fenda vertical, conhecida como Fenda do Padre, uma estrutura de direção WSE e que pertence à família de fraturas e falhas ativadas durante a abertura do Oceano Atlântico, no começo do Cretáceo, há quase 130 milhões de anos. Ao avançar, repare a inclinação das camadas. O que será que isso indica? A furna do Buraco do Padre é assimétrica, com uma base maior onde se situa um lago raso, balneário, e muitos blocos que se desprenderam das paredes. Já a abertura no teto é menor que a base,
e está a uma altura média de 38 metros. Uma vez no interior da Furna, é possível ver uma queda d'água com 33 metros de altura que traz as águas do rio Quebra-Pedra, que fluem por túneis que se conectam à superfície junto à Furna do Poço Encantado. O geossítio Buraco do Padre é extremamente dinâmico. Nós temos acompanhado a evolução dessa área ao longo de muitos anos. Um fenômeno bastante interessante aconteceu em 2007, que foi a ativação ou eventualmente a reativação de um sumidouro, fortemente controlado por esta estrutura geológica em que nós nos encontramos, que hoje se manifesta como essa fenda, mas que, em função de um período de chuvas mais intensas, ativou uma espécie de ralo, um sumidouro que passou a dirigir todo o volume do rio Quebra-Pedra. Nesse período, essa situação da água caminhando em níveis subterrâneos fez secar uma parte do trajeto superficial de deslocamento do rio Quebra-Pedra. O que nós passamos a perceber ao longo desses últimos anos é uma situação de alternância de períodos de maior ou menor atividade do sumidouro. Então, este local deve ser utilizado nesse viés de educação, ajudar a mostrar o quanto esse local é dinâmico, ele tem se modificado em escalas de tempo que são fáceis de acompanhar por quem vive aqui na região. Não é exatamente aquele fenômeno geológico que precisa de milhões de anos para acontecer. Nesse momento, o sumidouro não está ativo, então nós vemos esse trecho completamente coberto por sedimento. Mas esse é um retrato do momento. Pode ser que ao longo desse ano, alterando-se o regime de chuvas do local, passe novamente a capturar parte do fluxo do rio. E aí passemos a ter um novo trecho de circulação subterrânea, diminuindo ou mesmo, eventualmente, cessando a circulação, pelo menos parcial, do trecho de circulação do rio Quebra-Pedra. Bom, mas com certeza existe a curiosidade. Como se originou a Furna do Buraco do Padre? Isso é um impacto de um meteorito? Isso é uma cratera vulcânica? Não. O que a ciência tem levantado de informações e que nos ajudam a compreender a formação dessa estrutura geológica conhecida como Furna do Buraco do Padre, nada mais é do que a combinação de uma série de fatores. Começa pelo fato desta rocha, que é o arenito da formação Furnas, possuir um cimento que, de alguma maneira, é relativamente solúvel e que, portanto, a ação de água que é bastante disponível aqui nesta região ao longo das últimas dezenas de milhões de anos, favoreceu esse mecanismo de remoção desse cimento e tornando o conjunto de rochas mais fragilizado. Junto a isso, nós devemos colocar aqui um ingrediente bastante importante, o fato de termos uma série de estruturas que favorecem a circulação dessas águas. Essas águas não caminham de maneira homogênea por todo o conjunto das camadas do arenito da formação de Furnas. Elas tendem a se deslocar preferencialmente ao longo de estruturas de quebra, fraturas, falhas associadas à abertura do Oceano Atlântico, mas também as estruturas entre as camadas. Junto a todo esse conjunto, nós temos um fenômeno que veio se desenvolvendo ao longo de um longo intervalo de tempo, em que a alternância das condições climáticas em superfície ajudou, favoreceu a que nós tivéssemos esse vai e vem, a oscilação do nível freático, a posição da água subterrânea, e com isso nós termos as diferentes etapas de evolução da Furna. Todas essas informações são extremamente valiosas para que um cidadão tenha bagagem científica suficiente para poder entender uma série de desafios que a região tem. Por exemplo, abastecimento de água.
Esta área do Buraco do Padre, ela é emblemática para que a gente entenda que as águas que nós utilizamos, né, para abastecimento, né, das casas, para as atividades industriais, para as atividades agrícolas, essas águas, elas, na verdade, representam uma soma do que nós temos dos mananciais em superfície e em profundidade. E aqui nós temos claramente a oportunidade de verificar como que se constitui um dos principais mananciais da nossa região, que é o aquífero Furnas, ou seja, um conjunto de águas que se acumulam em profundidade. A partir da observação da circulação da água do rio Quebra-Pedra em trecho subterrâneo, nós podemos entender que isso se replica em vários outros locais da região e representa um dos grandes mecanismos de reabastecimento dessa unidade que acomoda um volume muito grande de águas. E esta é uma das maneiras de retroalimentar o próprio rio Quebra-Pedra, que é um dos afluentes das cabeceiras do rio Tibagi, que abastece não só a região dos Campos Gerais, mas uma parte muito grande do estado do Paraná e, de outra forma, o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e outros, constituindo a bacia do Paranapanema. No trajeto para a Fenda da Freira, o visitante pode conhecer o setor do Favo, uma das primeiras áreas de escalada nos Campos Gerais. Mas qual seria a razão do nome do setor? Nessa face aqui do setor do Favo de escaladas, né, nós temos ao longo de todo o maciço diferentes níveis do arenito Furnas e neles nós percebemos a manifestação do relevo kárstico, do desenvolvimento do relevo kárstico com alvéolos, alguns de pequenas dimensões, outros muito expressivos, né, dando, né, uma noção bem clara do quanto esta rocha é suscetível a processos de dissolução, a processos de moldagem, né, da sua aparência externa relacionado a mecanismos tanto de dissolução, com intervenção também de diferentes tipos de organismos, alguns micro-organismos, outros maiores, e que acabam dando essa configuração toda especial para o arenito da formação. Falemos agora sobre a Fenda da Freira. A Fenda da Freira é uma cavidade subterrânea resultante do alargamento de fraturas subverticais na rocha. Com quase 300 metros de extensão, apenas seu terço inicial é propício à visitação. O interior da fenda permite uma excelente visão da organização das camadas das rochas da formação Furnas, com uma diversidade de estruturas sedimentares, com destaque para estratificações cruzadas. Estas feições permitem aos geólogos deduzirem o sentido de fluxo das correntes que carreavam sedimentos nas águas litorâneas do Devoniano. Esse é um dos lugares que o visitante aqui da Fenda da Freira mais aprecia, né? Então é um local que tem esse aspecto atrativo do ponto de vista cênico, né? Mas é interessante a gente entender o que existe de geologia por trás, né? Então nós temos essa abertura vertical relacionada às estruturas tectônicas, né? Mas nós percebemos, né, as projeções e reentrâncias no maciço do que o pessoal costuma chamar de proa do navio e que está relacionado a variações de textura nas rochas da formação Furnas, mas também das estruturas. Então nós conseguimos ver claramente, né, o controle dado por uma camada que tem uma estratificação cruzada, né, o fato de nós termos um nível de cimentação diferente nos arenitos, também ajudando a responder de maneira diferenciada aos mecanismos que modelam esse setor do maciço rochoso. É fascinante saber que o visitante da Fenda da Freira percorre um caminho em meio aos paredões rochosos ligado a diferentes fases de deformação das rochas. Tal como em outras cavidades naturais dos Campos Gerais, na Fenda da Freira ocorrem diversas feições que indicam fases de dissolução das rochas, seguidas da precipitação de espeleotemas, principalmente do tipo arborescente. As análises destes espeleotemas demonstram sua composição silicosa, principalmente com opala e caulinita,
além de indicar a ação direta de micro-organismos nos processos de precipitação. Também no interior das cavidades, seja do Buraco do Padre ou da Fenda da Freira, é nítido o papel da geodiversidade como suporte para o desenvolvimento da biodiversidade. Esses locais fornecem abrigo e áreas para reprodução e nidificação, como é o caso dos andorinhões de coleira fálica. Bom, esse é um local onde nós podemos perceber, né, a influência do substrato geológico, do tipo de rocha, solos e relevo na manifestação das fitofisionomias. Ou seja, nós temos aqui, né, uma área que a gente chama na ecologia de ecótono, onde nós temos uma transição entre o bioma Mata Atlântica, o bioma que envolve cerrados. Né? Então aqui, nessa região, nós estamos na parte mais ao sul da manifestação de espécies características do cerrado. Né? Então o valor ecológico desse setor, né, que começa com as características especiais da geodiversidade da região, tem essa manifestação também nos registros da biodiversidade. Outros moradores típicos, que inclusive podem completar todo o seu ciclo de vida no interior da caverna, são alguns artrópodes, como alpilhões, grilos e aranhas. A elevada umidade, temperatura com pouca variação e diferentes níveis de luminosidade criam ambientes ideais para organismos como briófitas, fungos, líquens e bactérias. A fama do geossítio do Buraco do Padre hoje não se restringe aos Campos Gerais ou mesmo ao Paraná. Vejam alguns relatos. Olá, visitei o Buraco do Padre em 2009 e recordo-me ter ficado impressionado com aquele local que tem uma longa história para nos contar. Nas paredes da Furna, as camadas de arenito dispõem-se quase na horizontal. Muito mais recentemente, durante os últimos milhões de anos, a circulação da água ao longo de fraturas que cortam as rochas vai provocando a lenta dissolução dos arenitos, dando origem a esta cavidade com uma dimensão assinalável. A queda de água do rio Quebra-Pedra no interior da Furna complementa na perfeição todo este cenário, de modo a conferir a este local um valor estético inesquecível. É por todas estas razões que estes locais, que constituem o património geológico, devem ser preservadas e cuidadas de forma a que os atuais e futuros cidadãos brasileiros continuem a beneficiar deste magnífico património natural. Olá, meu nome é Eliane Delama, eu sou geóloga e docente do Instituto de Geociências da USP. Eu conheci o Buraco do Padre em 2017, quando eu estive em Ponta Grossa para participar do 4º Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico. E eu adorei o local. Você chega lá, tem uma pequena caminhada, trata-se de uma furna, uma cascata enorme. É um lugar realmente ímpar, de uma beleza cênica excepcional. É imperdível. Eu recomendo a visita. Queridos amigos, un saludo desde el Geoparque Mundial de la UNESCO sobre Albe Pirineos en España. Qué ilusión me hace recordar mi visita a Buraco do Padre hace ya 10 años y qué sensaciones tan bonitas al recordar cómo íbamos recorriendo ese estrecho cañón con los sedimentos finos por el fondo y cómo de repente se abría el espacio en ese fenomenal lugar, con la cascada entrando desde la dolina desfondada, la luz entrando desde el cielo, el lago en el fondo. De todos los países que he recorrido, de todos los lugares geológicos que he visto, es sin duda uno de los que más me han impresionado. Os animo a que vayáis en el Geolodía, a que disfrutéis de ese sitio fascinante y de las explicaciones que os darán mis colegas y disfrutad del día. Un saludo a todos. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que hoje, no primeiro Geodia Nacional, em comemoração do Dia da Terra, em 2021, venho falar sobre um lugar muito especial, Buraco do Padre. Conheci durante o 4º Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico numa excursão
organizada e capitaneada pelo professor Gilson do Burigo Guimarães. A alegria de conhecer aquele lugar onde a água esculpe a rocha cheia de estruturas, afinal nós geólogos não podemos deixar de perceber isso, né? Mas também com muitas plantas, com pássaros passando, cantando, um lugar de celebração da Terra. E nada melhor do que no Dia da Terra pensar nesses lugares que unem tudo, nos unem ao nosso planeta, nos fazem perceber que somos parte dessa natureza e somos parte desse planeta. E o Buraco do Padre me fez ter essa sensação da Terra como um todo. E isso é inesquecível. Muito obrigada. Viva o Dia da Terra, viva o Buraco do Padre. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcos Nascimento, sou coordenador científico do Geoparque Aspirante Seridó e professor do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E estou aqui nesse Geodia especial para falar sobre o Geossítio Buraco do Padre, aí no Paraná. E o que falar desse lugar mágico, fantástico, lindo? É um daqueles locais de interesse geológico que qualquer pessoa tem obrigação de conhecer. E eu tive essa oportunidade e essa possibilidade, né? E conhecer aquela furna, ver aquelas rochas, as estruturas, as estratificações no arenito, ver aquele patrimônio geológico ímpar de valor científico, educativo e turístico, foi fantástico. No Brasil, para mim, é um dos melhores, se não o melhor geossítio que eu já visitei. Então, aproveitem e fica o convite. Visitem o Geossítio Buraco do Padre, aí no Paraná. Aqui a nossa missão é proporcionar uma experiência única em contato com a natureza, com segurança, conforto e educação ambiental, para você e para sua família. Quando você adquire o seu ingresso individual de entrada, que já contempla o atrativo principal, a Furna do Buraco do Padre, você vai poder escolher o melhor horário para visitar o Buraco do Padre, em grupos reduzidos a cada 30 minutos, para oferecer a melhor experiência ao visitante, uma experiência mais qualificada, mas principalmente pela preservação daquele ambiente frágil e de um espaço físico restrito. O visitante do Buraco do Padre sempre deixa este local impressionado. E agora que você foi apresentado à sua rica geodiversidade, esperamos que esteja ainda mais estimulado a conhecer este local ou mesmo queira revisitá-lo, agora com um novo olhar.